Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Vale lembrar que a Constituição que o Vargas tinha criado em 1937, chamada a Polaca, porque esse nome, né, professor? Porque ele pegou os moldes, se assemelhava à Constituição polonesa, tá? Essa Constituição, ela deixou de existir e criou-se uma nova Constituição em 1946, no governo de Dutra, tá? É só para não deixar passar despercebido. E tem algumas características lá, depois vocês pesquisam, tudo bem? Então passou-se o governo de Dutra, tá, pessoal? Getúlio Vargas, em 1950, né? Agora sim chega ao poder de forma direta, escolhida pelo povo, nos braços do povo, eleito pelo povo, presidente da República novamente. Tá, pessoal? Tinha até algumas marchinhas de carnaval que falava, coloca o retrato no velhinho na parede, coloca pra gente se alegrar, pra gente trabalhar. É mais ou menos dessa forma as campanhas de Getúlio Vargas, onde ele saiu vitorioso nessas eleições de 1950. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, é agora. Getúlio Vargas estava agora o presidente novamente do Brasil, só que ele estava num regime mais aberto, um regime mais democrático. Existia oposições a ele. Existia muita gente agora que fazia oposição e os meios de comunicações estavam abertos, não estava mais na mão dele como estava no Estado Novo. As pessoas publicavam mais artigos de oposição, principalmente no rádio e no jornal escrito, que no jornal sua oposição mais, sua principal oposição, que era a UDN de Carlos Lacerda, que era um dono de jornal. Tudo bem, pessoal? O Vargas estava num cenário agora que ele não estava acostumado, de opositores e com direito à voz, podendo falar, podendo questionar, tá? E além do mais, existia duas formas, que era o nacional estatismo, que era o que o Vargas defendia, aonde a criação de estatais por parte do Estado, obviamente que o estatal já está dizendo que são empresas do Estado, e na figura mais dela era a criação da Petrobras, tá? Por Getúlio Vargas. E ele criou. Mas criou-se um movimento aonde era o slogan que dizia que o petróleo é nosso. Onde o Vargas criava aonde que o petróleo aqui no Brasil tinha que ser explorado 100% por uma empresa brasileira. Só que aí tínhamos a oposição, que era dos liberais conservadores, na figura de Carlos Lacerda e outros, dizendo não, o petróleo tem que ser também explorado por empresas estrangeiras, tentando se aproximar mais dos Estados Unidos também, tá? Do capital estrangeiro. Criou-se essas rivalidades no governo de Vargas. E aí uma linda campanha onde o Vargas implantou que o petróleo é nosso, aquela figura toda, aonde conseguiu criar, sim, o que, professor? A Petrobras, criado por Getúlio Vargas. Tem alguns livros aí, onde o Vargas criou a Petrobras, ele colocou a mão no petróleo e fez assim, a mão suja de óleo. Isso é uma das figuras, tá? Beleza? Facinho. E além do mais, Vargas criou outras empresas estatais, a Eletrobras, o BNDES também, o BNDE que não tinha um S ainda, era só o BNDE. Essas empresas estavam para dar apoio, para dar sustentação à política econômica de Vargas, a figura aqui das empresas aqui do Brasil. Só que o Vargas ele pegou um país muito arrasado, de uma inflação muito grande, por conta das políticas de Dutra, que o presidente passado ficou muito. E os Estados Unidos também tirou o apoio de Getúlio Vargas. Estava há muito tempo que o salário mínimo não aumentava e as coisas cada vez mais aumentando. Tá, pessoal? Getúlio Vargas estava um cenário diferente aqui, agora no Brasil. E aí ele tinha esse movimento, e o que ele fez para tentar agradar essa expressão? Ele aumentou o salário em 100% para esses trabalhadores. A oposição acusava Vargas de tentar um novo golpe, de ser um governo populista, de tentar se manter no poder, na figura de Carlos Lacerda, a oposição que eu falo, dizendo que Vargas era um homem violento,
que Vargas o governo dele era corrupto. E aí o que aconteceu? Aquelas pressões em cima de Vargas, né, pessoal? Constantemente estava se acumulando. Ele estava tentando perder apoio. E os militares também, desde aí, sempre com apoio dos Estados Unidos, sempre ali por trás, ó. Os militares sempre por trás, querendo dar um novo golpe para se manter no poder. Os militares sempre querendo chegar ao poder através de golpes, tá? E isso vai minando, né, professor? O governo, a popularidade de Vargas e também o próprio Vargas vai ficando desgastado no seu poder. Tudo bem, pessoal? O que acontece, né, professor? E aí Vargas, o segurança do Vargas, né, que é o Gregório Fortunato, Vargas passando inúmeras pressões, esse segurança de Getúlio Vargas, o que ele resolve? Ele resolve matar Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Vargas, né? O Carlos Lacerda era o principal opositor de Vargas. Professor, só que aí o atentado desse segurança de Vargas, do chefe da guarda de Vargas, chefe de segurança de Vargas, que era o Gregório Fortunato, né? Não conseguiu matar Carlos Lacerda. Quem morreu nesse atentado foi o Rubens Vaz, que era o segurança de Carlos Lacerda. E isso aí criou-se mais criou-se mais essas notícias dizendo que aquele atentado de Carlos Lacerda sofreu foi a mando de Getúlio Vargas, mandou matar Carlos Lacerda. E isso, Getúlio Vargas cada vez mais foi sofrendo pressão dos militares para que renunciasse novamente. Não, tem que renunciar. Ele quer dar outro golpe aqui. E depois desse atentado ficou quase insustentável a permanência do Vargas do poder. Ele tinha entrado em 50 até 54 esse período. 53 para frente. E é o que acontece, né? Vargas, no seu último ato político, para não renunciar, no Palácio do Catete, o que ele fez? Devido a essas grandes oposições de Carlos Lacerda e tudo mais, ele entrou para o seu quarto e atirou no peito, tirando 24 de janeiro de 1954. 24 de janeiro não, de agosto de 1954, tá? Ele atirou no peito, o seu último ato político, e aí onde ele deixou, né, uma carta testamento dizendo que estava, né, forças estrangeiras dos Estados Unidos, aliados de oposição aqui no Brasil, não queriam o bem dos trabalhadores, não queriam o bem do povo, não queriam o bem do Brasil, estava articulando tudo contra ele. E devido àquela toda a pressão articulada de forças exteriores com a força daqui do Brasil, junto com o exército e Carlos Lacerda, estava articulando contra ele. Ele disse tudo isso aí na carta, no final disse, eu deixo a vida para entrar para a história. E aquela carta ali, gerou uma grande comoção nacional, grande comoção, onde as pessoas começaram a quebrar o jornal de Carlos Lacerda, a embaixada norte-americana que foi apedrejada, os quartéis, a parte do exército também foi apedrejada. Foi uma comoção aqui no Brasil, onde Vargas se matou em 24 de agosto de 1954. Tudo bem? E aí Vargas se matou. Quem assumiu, né, professor, foi o seu vice, o Café Filho. Faltando um ano para a eleição, Café Filho assume as eleições. Os militares já estão articulando também outro golpe ali na figura do presidente da Câmara, Carlos Luiz. Mas é assunto de outra aula, tá? Aí, novas eleições, quem saiu vitorioso foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek quase não empossa por conta dos militares já querendo, né, professor, que os militares já querendo dar um golpe militar aqui, quase não deixa empossar o presidente da República, o Juscelino Kubitschek. Mas esse assunto de outra aula, tá? Próxima aula vamos tentar começar sobre Juscelino Kubitschek. Pessoal, falei muito rápido, é porque tem muita informação. Obviamente que tem mais coisas, é muita coisa. Tem que dar uma olhada aí, tem que dar uma lida aqui. Não tem como falar tudo isso aqui. Tem hora que eu falo rápido, é porque são informação demais, tá? Valeu, galera. Na próxima nós iremos falar de JK. Tudo bem?